voltar a essa casa mais uma vez, estar aqui com vocês, nesses momentos em que a gente pode estudar um pouco de doutrina espírita, onde nós podemos trazer alguns temas. Normalmente, eu particularmente tenho uma preocupação muito grande de procurar trazer temas que possam ser aplicados, que podem ser observados no nosso dia a dia, de tal forma que a gente possa trazer a nossa vida, trazer no nosso dia a dia os desafios do entendimento da doutrina espírita. Porque muitas vezes nós dominamos os conceitos, compreendemos e fazemos análises brilhantes em relação à lógica e a todo o conteúdo racional, muito bem articulado da doutrina espírita, mas temos extrema dificuldade de vivenciar aquilo que nós já entendemos. Essa é uma dificuldade, um desafio que o espírita tem em particular. Eu costumo dizer que da boca para cima nós somos ótimos. Porque da boca para cima nós pensamos em tudo, relacionamos doutrina espírita com a filosofia e com a psicologia. E além de relacionarmos Joana de Ângeles, Bezerra de Menezes e todo esse abrigo de conhecimento, falamos disso. Então da boca para cima está tudo certo. O problema é da boca para baixo. Quando nós temos que vivenciar aquilo que nós já entendemos. E aí nós esbarramos em grandes dificuldades, em grandes desafios em relação à vivência disso. Para muitos de nós, até motivo de muita angústia, porque nos deparamos com as nossas limitações, com as nossas dificuldades e temos uma tendência muito grande a nos cobrar sobre uma atitude mais exemplar, mais desenvolvida, e muitas vezes nos mortificamos com isso. Pegamos aquele chicote, mas é um chicote rosa, chicote amoroso, mas nos fustigamos muitas vezes numa cobrança daquilo que a gente ainda muitas vezes não consegue vivenciar. E é preciso entender um pouco disso, porquê disso, enfim. Essa é a nossa grande preocupação no nosso dia a dia. Hoje, em particular, dentro dessa abordagem, e é claro que eu sempre procuro fazer uma abordagem dentro daquela área que a gente conhece mais e que eu imagino que possa trazer um maior benefício, maior reflexão para todos nessa troca que a gente tem nesse momento, que é dentro do campo do comportamento humano, dentro da área da psicologia, naquilo que tangencia, naquilo que se relaciona com a dimensão espiritual do homem, com uma visão espírita do homem. Mas recentemente, algumas semanas atrás, numa revista dessas semanais de grande circulação no país, a matéria de capa foi sobre a terapia de vida passada, né? E aí muitas pessoas leram a matéria e tal, e eu recebi uma chuva de e-mails sobre a questão da terapia de vida passada e sobre a questão do esquecimento do passado. E aí eu resolvi vir abordando em algumas palestras isso de uma forma de a gente poder refletir sobre essa questão, que é uma questão importante do Livro dos Espíritos, que trata e aborda o esquecimento do passado, ou seja, um item onde nós de alguma forma precisamos entender, à luz da doutrina espírita, a lógica desse tipo de terapia ou do uso da regressão de memória como um instrumento terapêutico. E a questão importante, no nosso caso, dentro de uma reflexão espírita, é o sentido desse esquecimento do passado. Porque, de um modo geral, nós todos temos uma grande preocupação, e isso ficou muito claro para mim. Há 10 anos atrás, eu fiz uma pesquisa no Brasil inteiro com o público espírita. E era uma pesquisa que se dividiu em duas etapas. Na primeira etapa eu fiz uma pesquisa de opinião. Eu procurava colocar para o público espírita algumas questões relacionadas à regressão de memória, terapia de vida passada, enfim, para saber o que o espírita achava desse tipo de terapia. Para que no segundo momento, dependendo do resultado que eu tivesse identificado do espírito em relação à regressão de memória, terapia de vida passada, a gente procurar fazer uma pesquisa bibliográfica dentro da codificação e também da literatura mediúnica responsável e séria, se isso justificava ou não aqueles itens que surgissem na pesquisa de opinião. E foi muito interessante para esse item de esquecimento, porque algumas coisas ficaram muito claras em relação à preocupação do público espírita. É claro que aí eu tive uma preocupação de que fosse o público espírita que, no mínimo, para poder ser validado, ou seja, para eu poder utilizar o resultado da pesquisa, teria que ter lido o Livro dos Espíritos, pelo menos o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo. Ou seja, precisava conhecer o básico da doutrina espírita para que pudesse a opinião também ter uma validade. E uma coisa que me chamou muita atenção foram algumas respostas dadas em relação a esse tema do esquecimento, enfim.
que eram relativos a essas questões que eu colocava. Por exemplo, será que nós podemos de fato lembrar o nosso passado? Será que, por justamente nós nascermos sem lembrar, nós podemos então levantar o famoso véu do esquecimento? Quantos de nós já não ouviu isso? O esquecimento é uma bênção, é um véu que encobre o nosso passado, é uma bênção divina. Então, será que na medida que a gente propõe um tipo de terapia ou um tipo de recurso como esse, da regressão de memória, nós não estaríamos ferindo uma lógica e um princípio desse esquecimento? Será que se de alguma forma nós entendemos, mesmo numa finalidade terapêutica, que todo o sofrimento, de um modo geral, ele tem a sua origem em situações anteriores, e aí então esse sofrimento sendo a consequência, dentro dessa lógica da lei de causa e efeito, então se nós temos uma causa, temos um efeito, se nós, ao abordarmos a origem do efeito, a dor, e fizéssemos uma regressão de memória, nós poderíamos estar interferindo nessa lei de causa e efeito. Enfim, são questões importantes, e que, de um modo geral, fazem sentido para aquele que estuda a doutrina espírita ou que, de alguma forma, se aprofunda na reflexão desse tema. E dentro dessa pesquisa, o que me chamou a atenção foram algumas respostas bastante significativas, por exemplo, em relação ao esquecimento. Eu tinha um item que eu perguntava, fazia questões às pessoas, para ver se elas teriam que responder verdadeiro ou falso, segundo a opinião delas. E numa delas, eu colocava assim, se nós nascemos sem lembrar, é porque nós não podemos lembrar do nosso passado. E, para minha surpresa, 50% das pessoas responderam afirmativamente essa questão. Uma outra que também me chamou a atenção em relação a essa questão da lei de causa e efeito, eu colocava assim, o sofrimento é a melhor forma de nós pagarmos os erros do passado. E, para minha surpresa, 53% das pessoas responderam afirmativamente essa questão, colocando no sofrimento uma lógica que se distancia daquilo que a doutrina espírita fala sobre o sofrimento, sobre a lógica que envolve o papel do sofrimento na nossa vida. E o pior é que, de alguma forma, parece que fica claro, ou pelo menos em alguns, infelizmente, ainda muitos, de uma confusão, uma distorção, onde a gente pode associar que o sentido da vida, ou a finalidade da vida, seja sofrer, para a gente poder, então, pagar o erro do passado, para poder, então, reajustar todos os nossos débitos anteriores. E, na verdade, não é isso que a doutrina espírita fala em relação ao sofrimento. Ou seja, parece que é ainda uma dificuldade de apropriação de conceitos importantes, básicos mesmo, da doutrina espírita em relação a esses temas, em relação ao esquecimento, em relação à lógica do sofrimento. Mas uma outra, que essa foi também surpreendente pelo número expressivo, foi a de que eu colocava numa questão assim: as pessoas procuram fazer regressão de memória por questão de curiosidade. E 73% das pessoas responderam afirmativamente essa questão. Ou seja, 73% dos espíritas acharam que as pessoas procuram fazer regressão por curiosidade, o que não é verdade. Nós trabalhamos com isso há muitos anos. As pessoas procuram fazer esse tipo de tratamento por conta de questões, às vezes, graves, de depressões crônicas, problemas de relacionamento, problemas de transtorno de pânico, transtorno de ansiedade, enfim. E não necessariamente uma questão que quer saber se foram Cleópatra. Eu costumo dizer que essa é uma grande frustração que eu tenho no meu trabalho. Nunca apareceu ninguém famoso. Quando ele quer aparecer um famoso, vai aparecer assim, um primo de Napoleão. Nunca apareceu, Enfim, essa é uma preocupação, e é importante a gente entender isso, porque de fato há uma tendência a se achar e a se temer a busca ou a esse confronto de alguma forma com os conteúdos do passado por uma questão de curiosidade, e que realmente não se confirma na prática dentro do campo clínico, dentro dessa abordagem. Eu costumo brincar dizendo que as poucas pessoas que apareceram ao longo desses anos procurando isso, esse tipo de finalidade terapêutica, querendo saber o que foi do passado, eu falo assim: aqui a gente faz terapia, não faz turismo do passado. O turismo fica na agência de turismo do passado, na esquina, Então tem assim, a agência de turismo do passado. Veja sua vida na Mesopotâmia, Egito em 3 sessões. Deve ser interessante, fazer uma incursão no passado, a gente saber, porque todo mundo passou pelo Egito, todo mundo passou pela Grécia, todo mundo passou regiões e períodos de concentração da humanidade. Todos nós tivemos reencarnações nesse campo, em Roma, enfim,
Enfim, mas isso tem uma finalidade que se distancia do objetivo terapêutico quando nós estamos buscando tratar a dor, o sofrimento, usando esse tipo de recurso. Mas essa questão é uma questão importante que Kardec aborda no Livro dos Espíritos, no Livro dos Espíritos em particular, que é um item específico sobre o esquecimento do passado, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, ele aborda a questão do esquecimento. Em vários momentos, em vários trechos, Kardec aborda essa questão do esquecimento. E isso parece importante para nós entendermos o porquê, de fato, então a gente esquece. Ou, se a gente esquece, então, como é que pode, ou qual sentido teria se lembrar, em que contexto teria se lembrar, quando seria válido se lembrar desse passado. Nesse item do Livro dos Espíritos, o título do item é o esquecimento do passado, é a pergunta 392 a 399. Nessas 6 perguntas, Kardec aborda a questão do esquecimento, o que acontece. E os Espíritos colocam para nós essa importância no primeiro momento, porque eles alegam que nós ficaríamos quase que ofuscados, como alguém que está no escuro, alguém que está totalmente no escuro, e de repente entrasse num ambiente totalmente iluminado, fosse ao sol. O conhecimento e o contato com esse tipo de realidade do passado traria uma possibilidade, ou quase uma tendência a ofuscar a nossa visão, a nossa consciência, e poderia nos nublar essa consciência e fazer, por exemplo, que nós perdêssemos a oportunidade da existência atual. De um modo geral, nós nos acostumamos a pensar a lógica e a necessidade do esquecimento por conta disso. Imagine se nós, então, soubéssemos e convivêssemos com as pessoas, se lembrando daquilo que nós fizemos com elas ou que sofremos delas. Né? É o caso do sujeito que está casado com uma mulher e ele fica sabendo que durante 6 encarnações ela matou ele. Vocês acham que ele ia casar de novo com ela? Ele não ia casar, né? Eu não sei, ela não vai arriscar de novo não, né? De novo não, né? E adiar mais um tempo para até conseguir, né? Ou seja, tem algumas coisas que são importantes. Numa dessas questões, Kardec pergunta aos espíritos sobre a questão do esquecimento, e os espíritos falam assim, mas na verdade esse esquecimento é parcial, é relativo, não há um esquecimento absoluto do nosso passado. Eu percebo que a maioria dos espíritas, de um modo geral, teme a lembrança dos fatos, de lembrarmos dos fatos que ocorreram no passado. E isso, na verdade, é o menos importante. E nós vamos ver que, na verdade, nós nos lembramos muito mais do passado do que a gente gostaria. Mas isso eu vou falar em seguida. Na questão do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta sobre isso, os Espíritos falam sobre essa questão da lembrança relativa, os Espíritos fazem alguns comentários e Kardec depois comenta a questão, a resposta, e esse comentário vai aparecer também no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, onde ele fala que os Espíritos recomendam que, na verdade, se nós nos lembrássemos do nosso passado, nós teríamos grandes inconvenientes na lembrança do passado. Em alguns casos, nos exaltaria o orgulho. Em outros casos, nos humilharia. E em todos os casos, trariam graves consequências para nossas relações sociais. Vamos entender isso, né? Por que em todos os casos trariam graves consequências para nossas relações sociais? Exatamente por isso que a gente estava comentando há pouco. Imagine então se nós nos recordássemos das pessoas que convivem conosco, daquilo que nós fizemos ou sofremos, das nossas relações de família, das nossas relações da casa espírita, a lembrança e o reconhecimento das pessoas de situações do passado, o que seria compreensível dentro da visão espírita de homem, ou seja, nós reencontrarmos pessoas, afetos e desafetos, porque de alguma forma estamos nos aproximando e ajustando coisas, buscando apoio e sustentação para os nossos projetos, então nos aproximamos daqueles que temos afinidade, mas muitas vezes também nos aproximamos com aqueles com os quais temos resgates, necessidades de reparação, enfim. Caso nós tivéssemos uma visão ampla, consciência disso, nós teríamos grandes dificuldades para desenvolver essa relação, esse convívio atual. De um modo geral, se nós soubéssemos disso numa relação, numa regressão, poderíamos ter um impacto negativo na nossa condução com aquela pessoa. Então é por isso que dentro daquilo que nós imaginamos como mais adequado, dentro da formação que a gente vai dar aos profissionais, a gente não estimula o reconhecimento do passado. Ou seja, simplesmente a gente não pergunta. Mesmo quando o sujeito está em regressão, a gente não pergunta se ele reconhece ou não alguém do passado, porque na medida que a gente pergunta, há uma tendência de fato, pelo processo que ocorre a regressão, do sujeito poder reconhecer de fato alguém da sua vida atual como sendo aquele algoz que estava matando lá como um guerreiro medieval, está cortando a sua cabeça, estava matando, cravando a sua espada no coração.
Todo mundo já passou por isso, viu, gente? Nessa época não tem jeito. Ou espetando ou sendo espetado, todo mundo passou por essa fase, né? Todo mundo passou por isso. Então seria difícil. Então, na medida que a gente não provoca, não busca esse reconhecimento, nós garantimos essa preservação de algo que de fato pode trazer um dano para a relação social daquela pessoa, daquele indivíduo que está ali fazendo a tal da regressão. Então isso é uma preocupação importante. Isso não quer dizer que eventualmente durante uma regressão uma pessoa não reconheça naturalmente, espontaneamente alguém na sua regressão. Mas a gente percebe pela experiência desses 20 anos que quando isso acontece, normalmente esse reconhecimento ele tem tudo a ver com o caminho da solução daquele problema que está sendo resolvido. Mas muitas vezes, durante uma regressão, o sujeito vai assim, tem um sujeito que está no cavalo e vai me matar. Mas é engraçado, eu não consigo olhar o rosto dele. Eu falei, deixa assim mesmo, tá bom, né? Muito provavelmente, essa coisa de não reconhecer pode ser uma preservação que parece que o nosso psiquismo tem para aquilo que, por exemplo, a gente não toleraria saber. Então é questão da gente também ter o cuidado e o zelo e saber que nós estamos lidando com um conteúdo muito delicado, na verdade. Mas que pode, em muitos casos, ser útil à superação do sofrimento. Então a questão da relação social é por conta disso, que muitos de nós... Emmanuel fala em Pão Nosso, numa página que ele fala sobre isso, que ele fala que a maioria de nós não está preparada para poder ter o conhecimento e o contato desses conteúdos, desse reconhecimento dos conteúdos com as pessoas com quem convivemos no nosso passado. Em outro momento, no Livro dos Espíritos, se fala que em algum momento mais à frente, quando nós tivermos um outro nível de desenvolvimento, nós vamos nos lembrar naturalmente desse nosso passado. Mas parece que então, diante da visão espírita de homem, estamos num momento intermediário onde algumas dessas lembranças trariam grandes perturbações, muitas vezes, para a nossa realização na vida atual, nessa encarnação. Quando os Espíritos falam, então, que ele traria graves inconvenientes que poderia exaltar o nosso orgulho, vamos imaginar uma situação. Vamos imaginar uma pessoa comum, uma pessoa simples, um operário, uma pessoa que trabalha de carteira assinada, que tem lá o seu trabalho, enfim. E essa pessoa resolvesse fazer uma regressão por curiosidade. Ela quer saber quem ela foi no passado. Foi lá no turismo, na agência de turismo do passado. Foi lá e resolveu saber o que ela quer. E encontrou alguém que faça isso. Você coloca ela em regressão para saber o que foi que ela foi. Quem será que ela viveu? Em que época? E esse indivíduo comum, um indivíduo simples, ele de repente se vê numa regressão sendo Alexandre o Grande. Imagina. A Macedônia aos seus pés. A falange macedônica acabando com todos os inimigos. Imagina, um olho verde e um olho azul, que desfia a gente um olho verde e um olho azul. Fala a verdade. Quando esse sujeito saísse da regressão, o que ia acontecer? A regressão não leva mal, não. Eu sou, é importante, fala direito comigo, eu sou Alexandre. Não é não? Ó, eu sou Alexandre o Grande. Então respeite comigo, eu tenho sangue azul. Ó. Aquele indivíduo que provavelmente hoje estaria numa vida simples, para um aprendizado talvez do esforço, da dedicação, uma vida mais humilde, poderia perder a oportunidade dessa reencarnação por conta da exacerbação do seu orgulho em função dos nomes famosos do passado, que cá entre nós, na maioria das vezes, nós não tínhamos o que nos orgulhar. Porque junto com um nome bonito na história, nós temos às vezes um rastro de sangue, de intrigas, enfim. Então, é por isso que, de alguma forma, isso poderia exaltar o nosso orgulho. Da outra forma, dizem os Espíritos, poderia nos humilhar. Imagina, então, esse mesmo homem fazendo outra regressão por curiosidade, e ele, que talvez fosse mais provável do que se ver como Alexandre, né? Ele se visse como um bárbaro, visigodo, daquele cabeludo, com capacete de chifre, cortando cabeça, estuprando mulheres e crianças quando entrava nas aldeias. É mais provável que ele visse, inclusive, isso do que ser Alexandre, né? Alexandre teve umas bárbaras assim, tivemos vários, né? E aí então ele saísse da regressão, quando abrisse os olhos e disse, nossa Senhor, eu sou o último dos homens, eu sou o verme. Como eu posso ter feito tudo aquilo? Vai entrar numa depressão profunda, como é que eu posso ter feito aquilo? E aí, mais uma vez, aquela oportunidade da vida hoje, que seria talvez uma oportunidade de recomeço, de começar a ter uma vida de trabalho e tal, poderia também se perder por conta de uma informação completamente inadequada. Traria para ele, então, um tipo de experiência que não faz parte, não fazia sentido para a sua lembrança hoje. Então, traria ele um grande inconveniente. Principalmente se não há um motivo e uma finalidade, um fim útil para aquele tipo de lembrança. Esse talvez seja o grande inconveniente desse tipo de processo. A questão da curiosidade. Porque, de fato,
remexer nos arquivos que estão quietos ou de alguma forma adormecidos pode trazer de fato algum tipo de problema, algum tipo de perturbação, algum tipo de desconforto para esse indivíduo. Isso não quer dizer que, eventualmente, quando, pelo contrário, está movido por um conteúdo com sofrimento, não se possa, de repente, recorrer a isso. E aí está a grande diferença em relação à possibilidade ou não de utilizar um recurso como esse. É a finalidade, qual é o fim a que se destina essa utilização. Porque quando nós estamos buscando a compreensão e a superação da dor, nós temos o mesmo cuidado, mas uma possibilidade de usar esse recurso para uma superação dessa dor. E aí, nesse caso, o esquecimento, essa questão do véu do esquecimento, ela passa a ser relativizada. É interessante que no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec aborda essa questão do esquecimento. Ele fala nesse item sobre a questão de esquecimentos, inconvenientes, etc., relacionando principalmente a questão das causas anteriores dos sofrimentos. Mostrando que muitas vezes os nossos sofrimentos de hoje estão relacionados a causas anteriores de uma outra existência, que de alguma forma acabam repercutindo ainda na vida atual, exigindo um nível de modificação, de mudança para a sua superação. É interessante que no livro de Hermínio Miranda, As 7 Vidas de Fenelon, um livro muito interessante do Hermínio Miranda, onde ele faz um levantamento biográfico de um terapeuta americano que começou a ter processo de regressão espontânea e começou a aprofundar o processo de lembranças de suas experiências, de suas vidas anteriores. E relata depois várias dessas experiências. Uma dessas existências, ele se vê como Fenelon, né? O famoso, que inclusive escreve no Evangelho segundo o Espiritismo, a partir de algumas comunicações para Kardec, para alguns médios, compõe ali algumas mensagens do Evangelho segundo o Espiritismo. E Hermínio Miranda faz um comentário muito interessante, porque ele, Hermínio, foi convidado pela FEB, há muitos anos atrás, década de 60, a fazer uma comparação da tradução da primeira versão, né, da primeira edição do Evangelho segundo o Espiritismo com a terceira edição, onde teve um acréscimo significativo do Evangelho. E Hermínio Miranda percebe, ao comparar as duas edições do Evangelho, que o item que teve mais alterações e inclusão de comentários foi no capítulo 5, sobre a questão do esquecimento. Na terceira edição do Evangelho, quando Kardec acrescenta essa questão da relatividade do esquecimento, que na verdade nós nos esquecemos totalmente do nosso passado. Muitas vezes, quando sonhamos, por exemplo, estando então desdobrados, onde a gente entra então de uma certa forma nessa parcialidade do desdobramento durante o sono, somos capazes de acessar conteúdos de vida passada, somos capazes de lembrar através do sono episódios, fatos, situações que espontaneamente vêm à nossa consciência no momento do sono e que têm a sua origem em situações vividas do passado. Então, é interessante porque, na verdade, isso a gente observa no fenômeno, quando a gente estuda hoje isso em termos de pesquisa científica, que muitas pessoas que não são espíritas, que nunca pensaram em espírito, mediunidade, nem nada, têm regressões espontâneas, não só durante o sono, mas às vezes numa situação qualquer da vida, se lembrando naturalmente de uma situação traumática do passado, onde morreram assim, um assado, onde viveram isso, uma traição, algumas coisas, e normalmente lembranças de muita intensidade, lembranças emocionalmente intensas, que trazem um tipo de marca, um tipo de reflexo muito grande do seu psiquismo, na sua forma de reação. Então parece que essa questão do esquecimento ela é um pouco relativa. E vejam bem, nós vamos entender um pouco melhor isso aqui dentro da visão espírita de um homem. Como é que o Espiritismo pode explicar isso, né? Dar conta de entender isso e a finalidade. Mas nós temos que observar, e talvez seja um momento oportuno, que uma das grandes qualidades que normalmente se atribui a Kardec é a sua capacidade de sistematização da doutrina. Ou seja, a partir das comunicações dos espíritos por médiuns, enfim, vários médiuns, principalmente no Livro dos Espíritos, ele vai então sistematizar todas aquelas comunicações, questionar, organizar, reunir por assuntos e depois vai ordenar uma série de capítulos que vai se transformar em um Livro dos Espíritos. Então essa é a grande qualidade de Kardec, do codificador. E se nós então considerarmos isso, nós vamos ver que esse item, o esquecimento do passado, ele está exatamente no capítulo em que Kardec fala da volta do espírito à vida corporal. Numa série de itens, Kardec vai abordar o que acontece com o espírito quando ele volta para a encarnação, quando ele volta para a carne. O esquecimento do passado está exatamente nesse trecho de O Livro dos Espíritos. Então é por isso que a gente, na verdade, pode afirmar que, de fato, o véu do esquecimento é uma dádiva divina.
Aí o pessoal fala assim, esse cara é doido, né? O cara tá de regressão, faz regressão, você quer agora diz que o esquecimento é uma dádiva divina? Mas de fato é. Por quê? Kardec, quando ela fala da volta do espírito à vida corporal, esse esquecimento é fundamental. Eu tenho uma filha de 8 anos. Imagine a minha filha de 8 anos se lembrando simultaneamente de todas as suas encarnações anteriores. O que ia acontecer com ela? É isso mesmo, né? E o quê? Ela ia ter um surto psicótico. Ela ia ter um surto psicótico. Imagina uma criança de 8 anos formando a estrutura da sua personalidade, identificando, começando a desenvolver os aspectos fundamentais nessa idade de pensamento lógico, de início da sua puberdade, relacionamentos interpessoais mais consistentes na escola. Ela olhasse para mim e falasse, esse é meu pai, mas já foi minha madrasta, já foi meu algoz, já foi meu primo, já foi... A minha mãe nem se fala, dizer minha irmã, enfim, né? Ela não conseguiria estruturar a personalidade atual porque ela não conseguiria ter referência em relação àqueles de nós que estaríamos ali convivendo com ela. Parece então que no momento que nós estamos, do nosso processo evolutivo, esse esquecimento, quando a gente retorna à carne, garante a oportunidade de estarmos na reencarnação, aproveitando e para desenvolver aquilo que nós necessitamos para o nosso crescimento espiritual. Então esse esquecimento ele é fundamental porque ele dá condição da gente estruturar a nossa personalidade. Só que o que a gente observa é que às vezes esses conteúdos do passado são de tal ordem, são de tal intensidade que ou eles surgem naturalmente, espontaneamente as pessoas se lembram disso, ou então muitas vezes o conteúdo e a intensidade de tal ordem que começa a trazer algum tipo de transtorno, algum tipo de problema, seja físico, seja emocional, psicológico, de comportamento, problemas de modo geral, onde aquele conteúdo do passado está tão presente que traz uma perturbação para essa oportunidade da encarnação que a gente está falando agora. Por isso que eu costumo dizer assim, espíritas, sossegai-vos. Uma terapia de vida passada, um processo regressivo bem conduzido, ele na verdade não se propõe a lembrar do passado. Ele se propõe a esquecer o passado. Porque na maioria das vezes nós nos ocupamos do passado que ainda está incomodando no presente. Muitas vezes as pessoas acham que vão fazer regressão para se livrar de alguma coisa que está escondida. Mas na verdade, quando é feito em cima de um tratamento de um problema, o problema em si, a dor, o sintoma, já é alguma coisa do passado que está perturbando, que está em desequilíbrio na sintonia, na personalidade atual. E que de alguma forma precisa ter um tipo de trabalho, um tipo de tratamento que às vezes é tão evidente, tão clara a ocorrência desse conteúdo, que ele pode estar trazendo danos ao psiquismo, à saúde, ao entendimento desse indivíduo. Vamos entender isso, né? Nós temos que entender isso, no meu modo de ver, diante da visão espírita de um homem. Como é que isso acontece? Como é que isso é possível da gente imaginar que, como eu estou falando, se eu estou falando certo, que a gente se lembra, que a gente tem mais lembrança do passado que nós imaginamos? Nós temos que partir da visão espírita de um homem. Ou seja, Kardec, junto com os espíritos, a partir da comunicação, inclusive dos espíritos, ele vai propor uma outra visão de homem daquelas visões que prevaleciam no final do século XIX. Né? Numa delas, nós vamos ter uma visão religiosa do homem, uma visão espiritual do homem, mas dentro da tradição judaico-cristã, esse homem vai ser visto de uma forma específica. Ou seja, esse homem, numa visão das tradições religiosas, vai ser visto como um ser do mundo, um ser encarnado, que tem um corpo, mas cujo objetivo principal é garantir, desde o seu nascimento até a sua morte, garantir que após a morte o seu espírito possa ir para uma de duas destinações. Ou ele vai para o céu, ou ele vai para o quinto dos infernos. Vai arder no mármore do inferno, num caldeirão de azeite fervente, com aquele contridente lá, não é? Isso é uma visão judaico-cristã que ainda prevalece em muitas tradições religiosas até hoje. Uma visão dividida do homem, e repare que nessa visão de homem, a finalidade e o objetivo da vida do homem está fora da vida. A realização dele está fora do corpo, está fora dessa vida. Tá? Quando ele alcançar o céu, o paraíso, a salvação. Como a maioria de nós não tinha muito do que se orgulhar e tinha muitos problemas disso, nós inventamos o purgatório. O purgatório foi uma invenção dos homens, né? Para poder garantir, porque você não imagina, no dia do juízo a gente não tinha jeito, a maioria de nós estava lá, o inferno era superlotado, né? Então nós criamos o purgatório.
uma estação intermediária para poder, no dia do juízo ou no dia do final, a gente poder ter uma chance de poder, né, garantir um lugarzinho lá. A gente dando uma força na Idade Média, a gente comprava indulgência, fazia igreja, vai dar um jeito para que seja garantido uma ida mais rápida, né? Essa era uma visão de homem que tem essa característica. Então eu vejo que a parte mais importante desse homem está na sua dimensão espiritual. Não é isso? Certo. Ok? A outra visão de homem que prevalecia nesse momento é uma visão, a partir do século XVI, século XVII principalmente, quando as ciências naturais, as ciências de modo geral, começam a se desenvolver e começam a romper com aquela visão dogmática da igreja, das tradições judaico-cristãs. O pensamento começa a se desenvolver em cima da razão, da análise, e aí nós vamos entrar numa outra etapa onde o pensamento se distancia daqueles conceitos dogmáticos, e então a ciência vai dividir também o homem em dois. Mas vai dizer que aquilo que é observável, tudo aquilo que é palpável, concreto, que pode ser medido, experimentado, vai ser objeto de estudo da ciência. E tudo aquilo então que fosse subjetivo, pensamento, alguém já viu um pensamento? Pensamento, sentimento, espírito, não, espírito a gente pode dizer, não, tem gente que vê espírito, né? Aqui a gente não pode perguntar se alguém já viu espírito, porque tem gente que vê, né? Então, mas alguém já viu um pensamento? Alguém já viu uma emoção? Então, essas coisas subjetivas, isso ficava por conta da religião. Ou então da filosofia, que vai fazer um outro percurso até se constituir como uma ciência. Então, nessa visão, todas elas, e aqui nesse caso na visão da ciência, ela vai dar uma ênfase na dimensão material do homem. E aí então, inverte-se o objetivo da vida, e o objetivo da vida já não é mais o espírito depois da salvação. Se a visão é material, qual é o objetivo da vida? Felicidade. Isso mesmo, né? É o prazer. Por quê? Se o objetivo da vida está na dimensão material e essa é a única que a gente observa, então o que importa é aquilo que a gente experimenta aqui agora. Então o que eu preciso experimentar? Sensações cada vez melhores, maiores, mais prazerosas. Ou experimentando coisas, ou então, e aí a gente começou a ficar bom nisso, né? Imaginando coisas que também trazem esse prazer. Porque veja bem, prestígio social. Isso não é palpável, né? Mas que gostoso é, né? Fala a verdade, né? Tem gente que briga com isso, quase que morre por causa disso. Porque de alguma forma percebe ou estabelece essa condição ou esse objetivo como um objetivo, como uma finalidade da vida. Então, nós vamos ter aqui uma visão de um homem dicotômica. A consequência dessa visão aqui vai ser o materialismo. Famigerado materialismo, que a gente fala tanto, né? Ou seja, uma doutrina, uma ideologia que tem na dimensão material a dimensão mais importante do ser humano. Aquilo que é mais importante para a nossa vida é a dimensão material. Então, é daqui que vai então haver uma ênfase que está repercutindo até hoje na nossa sociedade, e nós estamos aí com grandes problemas. Por quê? Dessa visão e dessa divisão do homem, nós dividimos o homem em dois. O pensamento humano dividiu o homem em dois. E o problema é que a gente conjuntou mais. Deixamos divididas duas dimensões humanas que não podem ser vistas separadamente. E essa é a grande contribuição da visão espírita de homem. Kardec, pela comunicação dos espíritos, vai começar a dizer então e trazer uma outra visão de homem. Uma visão de homem onde nós, seres humanos, somos compostos sim da nossa dimensão material, somos compostos da nossa dimensão espiritual, mas somos compostos também por uma outra dimensão, uma terceira dimensão, intermediária, semimaterial, etérea, plástica, etc., que é o perispírito. O perispírito é que vai dar, nessa visão espírita de homem, a condição de nós entendermos todos esses fenômenos que nós estamos falando. Só que nós temos que tomar um cuidado, porque o conceito de perispírito, normalmente, acaba sendo considerado como um terceiro corpo. E aí a gente tem que tomar cuidado, eu costumo brincar dizendo assim, senão a gente vai cometer o mesmo erro da ciência. Só que em vez de fazer o dualismo cartesiano, nós vamos fazer o trialismo kardeciano. Em vez de dividir o homem em dois, nós vamos dividir o homem em três. Cometendo o mesmo erro. Porque, na verdade, o que os espíritos nos colocam é que o perispírito é uma dimensão intermediária. É um elo de ligação permanente entre a dimensão espiritual e a dimensão física. Não há um limite definido, claro, entre a dimensão do corpo e a dimensão do espírito. Nós estamos falando de um campo biomagnético, a gente sabe disso, que nós chamamos de perispírito. Perispírito é um termo que Kardec dá na questão 93 do Livro dos Espíritos. Diante daquela definição dos espíritos, Kardec dá o nome de perispírito em analogia ao fruto, etc. Mas é justamente um elo de ligação entre a dimensão do espírito e a dimensão da matéria. Ou seja, tudo aquilo que a gente está vivendo, tudo aquilo que a gente faz, as nossas reações, os nossos sentimentos, tudo isso que nós vivemos está sendo permeado pelo nosso perispírito o tempo todo. Ou
seja, nós estamos em contato com a nossa dimensão espiritual o tempo todo. Tem gente que fica esperando desencarnar para entrar no plano espiritual, né? Fica imaginando que vai desencarnar e aí vai entrar em nosso lar. Vai pegar o aeróbus, né? Vai pegar o aeróbus e vai para o nosso lar, não é isso? Vai entrar no plano espiritual depois que desencarna. Lamento informar, mas não é bem isso. Porque, na verdade, se é assim, nessa visão de homem, tudo aquilo, toda vez que nós estamos diante de um estímulo, uma situação qualquer que nós vivenciamos como um estímulo, a nossa resposta, a forma como nós vamos responder a esse estímulo, ela é processada pelo nosso ser como um todo. Ou seja, tudo aquilo que nós temos como estímulo, que é processado e a nossa resposta, está sendo registrado e processado no nosso perispírito. O nosso perispírito influencia a qualidade da nossa resposta, como a colega... Cadê a colega? A colega que falou agora de manhã. A colega ali, né? Quando ela falou no comentário da página, ou seja, o pensamento, e André Luiz mesmo, né? Mas ele fala ainda um pouco mais, que além do nosso pensamento, o sentimento dá essa qualidade das nossas reações. Porque o pensamento em si é praticamente neutro. Então, o nosso sentimento, aquilo que nós trazemos na nossa forma de sentir, é que dá qualidade no nosso comportamento. E a nossa vontade, as nossas aspirações é que vão mudar o direcionamento daquilo. Dependendo de onde a gente quer colocar a nossa vontade, nosso comportamento vai se dirigir para isso. Então, nas nossas respostas, nós estamos processando processado pelo ser como um todo. Então, tudo aquilo que a gente vivencia está sendo registrado, está sendo permeado, filtrado pelo nosso perispírito. Então, não só os estímulos influenciam o perispírito, também como o perispírito influencia as nossas respostas. Um processo bastante complexo, mas bastante lógico, bastante coerente. Nessa visão espírita de homem, nós temos um fato e uma consequência muito importante. Que esse homem, diante da visão que os espíritos trazem, quando ele perde o corpo físico e ele desencarna, o que muda nele? Nada. Ele perde o corpo físico, mas esse ser que sobra, ele continua pensando, ele continua tendo sentimentos, ele continua tendo vontade, ele continua tendo memória, ele então se relaciona, ele continua então buscando e crescendo e aprendendo exatamente conforme estava, exatamente não, né? Mas conforme ele estava buscando enquanto encarnado. A única diferença é que agora ele está sem o corpo. Então é claro que na medida que ele então permanece, vejam que esses aqui são os atributos principais do indivíduo. O pensamento, o sentimento, a vontade, a memória, é aquilo que nos considera como indivíduos. Então veja que esses então são atributos que são do ser espiritual e não atributos da matéria, como a ciência materialista imagina. E se é assim, tudo aquilo que esse sujeito vivenciou ao longo de toda essa existência continua registrado no seu perispírito. De tal forma que quando ele então, segundo Kardec, um termo que Kardec usa, entra na espiritualidade, na erraticidade, ele continua então mantendo de alguma forma a sua forma de pensar, a sua forma de sentir, aquilo que ele valoriza como importante na vida, continua de alguma forma o mesmo. Até que então, depois de algum tempo, dependendo da sua condição, e aí isso também é um processo bastante complexo, ele vai reencarnar. E aí no momento em que ele vai reencarnar, no momento em que ele vai se juntar, lá naquele momento em que um óvulo vai ser fecundado por um espermatozoide, isso aqui é um óvulo, isso aqui é um espermatozoide. Dá pra ver. Okay? Isso aqui é um ser humano. Isso aqui é um perispírito. Eu fiz uma palestra uma vez, aí contei um caso sobre o boneco, que depois da palestra, uma gente querendo falar comigo, chegou um rapaz comentando sobre o caso que eu tinha contado, e ele estava com uma filha de 12 anos. E ele começou a brincar comigo por causa do meu boneco, né? Aí ela chegou de 12 anos e ela, muito séria, ela falou assim, mas o seu boneco não é feio. O problema do seu boneco é que ele não tem pescoço. Eu tentei colocar pescoço, mas ele ficou pior, né? Vamos deixar assim. Então, no momento em que esse ser espiritual ele vai se ligar no corpo, ele vai trazer então tudo aquilo que ele está trazendo da sua bagagem, das suas experiências, vai projetar nesse corpo e vai se desenvolver, influenciando até ele nascer como um bebê, e vai então projetar nesse corpo as características e as marcas que ele vem trazendo das suas experiências anteriores, até então se transformar num outro indivíduo, numa outra encarnação, uma outra personalidade, e que traz aquela bagagem, aquelas histórias, aquelas experiências, até a sua outra, sua nova reencarnação.
Então vejam, na hora que ele reencarna e ele traz então toda essa bagagem do seu perispírito, ele vai projetar para o corpo físico as características, as marcas. André Luiz fala das cicatrizes perispirituais, mas nós normalmente pensamos só nas cicatrizes físicas. Muito mais do que as características físicas, ele vai trazer as características e os traços de personalidade. Vai trazer a sua forma de pensar, a sua forma de ser, aquilo que ele vem buscando como sendo importante na vida, a forma como ele vem buscando isso na vida e se projeta nessa existência na nossa forma de ser. E é isso que vem fazendo a gente mudar. Eu costumo dizer que a gente vem mudando muito ao longo das reencarnações, não é isso? De corpo. De corpo. A gente muda de corpo, a gente muda de corpo, mas aquele jeitinho continua mesmo. Lembra, tinha uma propaganda, não é do meu tempo não, gente. Não era? Ah, o pessoal da Vale comprou, né? Eu vi no museu da televisão, que não é da minha época não. Tinha uma propaganda de peruca, não era? Perucas Lady, tá? Ela falava isso, né? A minha voz continua a mesma, mas os meus cabelos, quanta diferença, não é isso? Nós podemos fazer uma analogia aqui. O meu corpo agora é diferente, mas o meu jeitinho de ser continua o mesmo, né? Ou seja, nós trazemos o nosso jeito e a nossa forma de ser para a nossa personalidade atual. É isso que faz com que muitas vezes isso seja de tal forma, com tal intensidade, que traz problemas para nossas relações, para o nosso corpo físico, para as nossas emoções, às vezes até resultando numa psicopatologia. Nós vamos entender isso. Esse sujeito aqui, ele não se lembra de nada disso, né? Nós não nos lembramos de nada do que aconteceu no nosso passado, a maioria de nós, né? Nós não lembramos dos fatos. Kardec fala isso, né, no Evangelho segundo o Espiritismo, que na verdade a gente não precisaria nem saber do nosso passado, é só nós olharmos e apreciarmos as nossas tendências. As nossas tendências. Vamos entender isso. Hoje nós vamos entender um monte de coisa aqui, né? Hoje eu tenho um monte de tempo, vamos falar um monte de coisa. Vamos entender isso. Vamos imaginar que esse indivíduo está lá no passado. Vamos colocá-lo lá na Idade Média. Ok? Um indivíduo numa visão espírita de um homem. Corpo tem espírito, né? Uma visão espírita de homem. Mas vamos colocar ele lá na Idade Média. Vamos colocá-lo como um cavaleiro medieval. Ok? Capacete, espada, escudo. Aquela espada que chamava montante. Lembra? Aquela que a gente pegava com as duas mãos assim e fazia assim, cortava a cabeça. Já falei, nós já passamos todo por isso. Espetando, sendo espetado, todo mundo passou por isso, né? Uma vez falei fazer uma palestra, você agora desenha o cavalo. Poxa vida, né? Já é difícil desenhar o boneco, desenhar o cavalo. Eu falei assim, então eu vou colocar o cavalo dele aqui, está aqui atrás. Né? Está atrás da montanha. O cavalo está ali. Então, o chefe dos cavaleiros medievais, ele tem lá o chefe dos cavaleiros do feudo. Tem que defender o feudo da invasão dos bárbaros. Ele é o chefe dos cavaleiros. O que é importante para esse homem, na vida dele? É uma pergunta, gente. Posso fazer pergunta aqui? Posso fazer? Não, eu pergunto que às vezes tem casos que não gostam desse tipo de interação. Eu gosto muito, né? Então, vencer, defender o feudo. Isso. Muito bonito. Para isso ele precisa de quê? Vencer o inimigo. Vencer o inimigo. E para vencer o inimigo ele precisa de quê? Matar o inimigo. Aqui é uma casa abençoada pelo Senhor. Todo mundo só fala de coisa light, né? Matar o inimigo. Para matar o inimigo, o que ele precisa? Da espada. Coragem. Força. Tem que ser violento. Ódio. Ele tem que se inspirar em alguma coisa, né? Ele tem que vencer sempre. Ele é o chefe dos cavaleiros medievais. Junto aos homens dele, o que ele tem que ter? Liderança é bonito demais. Liderança é hoje. Hoje a gente fala de liderança. Dar exemplo de bravura. Ele tem que ter autoridade, obediência cega. Se não falar como ele, não fizer como ele fala, ele corta o pescoço para mostrar assim, ó, é isso que acontece. Vai encarar? Olha, eu nunca vi isso não, gente. Eu só sei estudar. Tá? Porque eu vejo, faço isso um monte de gente, um monte de gente. Eu estava só olhando lá naquela época. Turismo, né? Turismo, estava só turismo. Ou seja, poder. O poder é um problema? É, né? Não é nada. Poder não é um problema. A gente precisa do poder. O problema do poder é que a gente precisa saber a serviço de quê e como a gente exerce. Ninguém sabe exercer o poder. Oi? Não sabem exercer o poder. Pois é, então a questão não é o poder em si, porque nós, para poder realizarmos coisas na nossa vida, precisamos de um poder de realização, precisamos de liderança, nós precisamos de líderes que mobilizem, que sejam catalisadores. O problema é que nessa época aqui, a gente não vê com essa...
Hoje não, hoje a gente não tem mais esse problema. Né? Que é isso, gente? Então, Só mudou o corpo. que olha, a gente aprende rápido, hein? Enfim, Bom professor. o poder, a violência, a agressividade eram fundamentais para esse homem ser feliz. Ser feliz para ele nesse sentido, na visão que ele tem do mundo, é fazer isso. Quem conseguisse vencer era mais feliz. Quem vivesse mais tempo era feliz. E com isso tinha mais prestígio, tinha toda uma sensação de prazer que fazia com que ele valorizasse isso que a gente chama de um sistema de crenças e valores. Sistema de crenças e valores. Valores são esses, né? Quais são os valores? Poder, agressividade, obediência, coragem. São coisas que ele valoriza, que fazem sentido para a vida dele. É por isso que ele vai combinar força para poder ganhar e ele é capaz de matar, invadir aldeias. Ele não faz isso, a gente não fazia isso porque a gente era malzinho. Na maioria das vezes era uma questão de sobrevivência. Fazia até em nome de Deus? Não, imagina. Aí era pior, né? Porque além disso vai juntar uma outra coisa, que é a verdade. A verdade. Numa outra época vai juntar tudo isso, mas em nome da verdade. E aí quem tem a verdade sou eu, né? Eu não, quer dizer, o sujeito estava lá, que era o religioso, que depois de Deus era ele, imagina. Nossa Senhora. E o que eu falo é verdade. Eu sou assim com o homem, vocês mortais, eu estou aqui. Se eu falo é a verdade, vocês seguem. Se vocês não seguem, estão contra Deus. Lamento. Né? Em nome do Senhor, coloque-me na fogueira. Isso. Não é isso? A Emmanuel tem uma expressão muito linda nesse sentido, da reflexão em A Caminho da Luz, em que ele fala que em nome de Jesus se abençoaram muitos canhões. Né? Que é um contrassenso, mas vejam, a gente não fazia isso por maldade, por ignorância, porque achávamos que aquilo era a verdade. Só que de alguma forma isso é tão importante, esses valores, que isso norteia a nossa existência, o nosso comportamento. E ele vai então exercer esse comportamento por conta disso, porque ele está seguindo esse sistema de crenças e valores. São valores, crenças, são aquelas coisas que nós acreditamos que também fundamentam o nosso comportamento. Todos nós somos movidos por crenças inconscientes. O fato de estarmos aqui hoje, segunda-feira hoje, né? Uma segunda-feira, à noite, fala de uma crença. Acreditamos que estar aqui é bom por algum motivo. Ou para entender um pouco da palestra, ou para receber o passe, para fazer uma média com o presidente do centro. Cada um de nós acredita em uma coisa que está aqui para fazer, né? Enfim. E isso faz com que a gente se comporte, tenha um comportamento de vir aqui. Esse sujeito então era movido por esse sistema de crenças e valores. Até que então, nessa época a gente não tinha muitos amigos também, né? Armaram uma cilada lá, uma emboscada e mataram o sujeito. Morreu. Quando ele desencarna, ele sai do corpo, o que acontece com ele? O que muda dele? Nada. Ele sofre uma emboscada. Morre mal a beça, cheio de flechada. Quando ele sai, ele faz o quê? O espírito dele fala assim: obrigado, Senhor, pela experiência da dor. Agora então eu posso entender. Não é isso que ele vai fazer? Nada, né? Ele vai sair, cadê o desgraçado que me matou? E vai atrás, né? E vai atrás. Quando ele acha, o que ele faz? Obsedia. Tenta apertar o pescoço, não consegue, né? Aí ele faz burro de doido para ele, para se enlouquece. Apaga a luz quando o sujeito está lá de noite. O sujeito não está apavorado, aí tem que um dia ele. O sujeito se mata, se suicida. Aí ele fala assim: agora vem, que agora vai ser comigo, não é isso? É um processo obsessivo, que é o processo de sempre. Ele desencarnou, mas ele continua movido pelo mesmo sistema de crenças e valores. Exatamente. Vai trazer isso para a erraticidade. Muitas vezes nem se dá conta que morreu, que desencarnou. Tamanha é a intensidade e a lógica daquilo, que ele fica dominado por aqueles pensamentos. E aí é claro que tem um ciclo, ele vai reencarnar de novo, vai reencarnar várias vezes e vai estar trazendo essas características como forma de quê? De melhora. Ele vai continuar desse jeito? Não, cada vez ele melhora um pouco, né? Porque essa é outra característica da visão espírita de homem que é fundamental para a gente entender, que é uma visão evolucionista do ser humano. Uma visão espírita de um homem fala de um homem em evolução, de um ser espiritual em evolução, que vai desde a sua origem simples e ignorante, como dizem os espíritos, muito mais ligado à sua natureza material, ao corpo físico, só tem consciência da sua realidade física, então está relacionado à sua dimensão mais densa, física, material, e ele vai então ao longo do processo evolutivo até o final, o ápice, a culminância do nosso processo evolutivo, que é o quê? Que é o quê? Angelitude, que quer dizer o quê? Perfeição. Perfeição, que quer dizer o quê? Espírito puro, que quer dizer o quê? A gente está procurando um negócio que a gente não sabe o que é. O que quer dizer espírito puro? Evolução. Isso. A felicidade.
Evoluído. Isso quer dizer que, se aqui nós estamos na origem dos tempos, basicamente na nossa consciência material, quando chegarmos no objetivo da nossa encarnação, nós vamos ter a consciência plena da nossa natureza espiritual. É nesse momento que nós vamos ter consciência de que somos espíritos. E aí nós vamos entender tudo isso. Entender o que a gente é, de onde a gente vem, para que o sentido disso tudo. Eu costumo dizer que é nesse momento que nós vamos entender de fato o que é Deus. Então nós estamos num processo de aprendizado e de crescimento. Agora vejam como é que isso é fantástico nessa visão espírita. Porque na verdade, essa dimensão, esse nível de consciência já está dentro de nós. Esse item que foi lido do Evangelho do Livro dos Espíritos está na lei divina ou natural, não é isso? 627. Logo um pouquinho antes, na questão 621, Kardec pergunta aí seus espíritos: onde estão gravadas as leis de Deus? Na consciência, diz os espíritos. Todo mundo sabe, né? Mas a consciência que os espíritos dizem não é nessa consciência aqui, ó. Essa consciência de vigília aqui, ó, que eles chamam. Os que estão acordados, não que estão dormindo já estão no outro. Está tão perto de lá, né? Então não é nesse nível de consciência de vigília. É no nível de consciência do espírito. É aqui que nós temos as leis divinas. Latente, potencialmente, que nos impulsiona ao crescimento. Porque é isso esse é o nosso destino. Tornar consciente da nossa natureza mais essencial. Agora, como no início nós temos basicamente a nossa atenção e a nossa consciência voltada para a matéria, nós vamos reencarnando para poder ampliar a nossa consciência. Esse é o objetivo da reencarnação e não é sofrer. O objetivo da reencarnação é o nosso aprimoramento moral, intelectual e espiritual. Livro dos Espíritos, questão 132, 167, Evangelho segundo o Espiritismo, Gênesis, em vários momentos Kardec pergunta: qual é a finalidade da reencarnação? O objetivo da reencarnação é o nosso aprimoramento e desenvolvimento moral, espiritual, intelectual. Daí então o trabalho, daí então as nossas relações, mas também o sofrimento quando de alguma forma alguma coisa parece não funcionar tão bem ou começa a ter algum tipo de desequilíbrio. Mas o sofrimento muitas vezes é a forma mais eficaz de nós tomarmos consciência de alguma coisa que a gente precisa mudar. E nós não olhamos para o sofrimento dessa forma. Então, na medida que a gente vem nesse processo de desenvolvimento, nós estamos latente dentro de nós algo que nos impulsiona a desenvolvermos, a progredirmos, a crescermos. Eu costumo dizer que só tem duas coisas inevitáveis na vida: desencarnar, lamento informar, para quem não pensou nisso ainda, e progredir. São as duas coisas inevitáveis. O resto, tudo pode mudar, né? Muda as situações, tá, a forma como faz, mas progredir é permanentemente. Todas as situações que nós estamos vivendo estão, de alguma forma, experimentando aquilo que nós precisamos desenvolver nessa encarnação. É algo que nós procuramos e nós buscamos na nossa reencarnação. Aquilo que nós precisamos resolver, elaborar, crescer. E nós trazemos, então, aquelas características que começam a ficar de desacordo com aquilo que nós trazemos na nossa essência espiritual. Então, esse homem, quando ele desencarnou, ele continuou lá do mesmo jeito, né? Com o mesmo valor e da mesma forma de pensar. E vem reencarnando. Até que um dia, então, no século XX, ele reencarna como um homem, século XXI já é um adulto. Um homem. Não é mais um cavaleiro medieval. É um mecânico. Trabalha no chão da fábrica, na manutenção. Não tem mais armadura de aço. Tem agora só capacete de segurança. Não tem mais espada, só tem chave de fenda. Não tem mais escudo, só tem marmita. Bate ponto, ganha aquele salário e tem aquele chefe. Sabe aquele? Aquele supervisor. Que cortou a cabeça dele lá atrás. Ou então que foi cortada. Teve a cabeça cortada. Ele então, quando chega diante desse chefe, que é um estímulo dele hoje, é um estímulo, né? Um chefe assim, é um seu estímulo, né? Na hora que ele então vai conviver com isso, ele então começa a ver assim, o chefe começa a aquele chefe carne de pescoço. Ele chega 10 minutos atrasado, corta 1 hora do ponto. Chegou 1 hora atrasado porque foi levar o filho no médico, corta o dia inteiro e tira o vale transporte. Ó. É o único que faz. O chefe sempre convoca ele para fazer o plantão de segunda-feira de carnaval. Segunda-feira de carnaval não é feriado, é terça, né? Então ele é o único que faz plantão de segunda-feira de carnaval. Imagina. Como é que esse indivíduo vai reagir a esse chefe? Como ele reagiu no passado. Vai acabar a cabeça dele fora. Vai acabar a cabeça. Não, porque ele sabe hoje que, na verdade, se ele pega aquela chave de fenda e se fosse uma espada, né? Mas deixa passar, deixa o diretor passar aqui, eu vou falar para ele o que ele faz, eu vou pegar, deixa ele. Ele começa a ficar com aquela raiva, com aquela, né? Aquela agressividade, mas ele contém por quê? Porque se ele fizer isso, ele vai preso.
Se for isso, ele vai passar muito mais necessidade. Então ele contém aquela agressividade, ele começa a ficar reagindo daquele jeito. Mas como é que pode? Ele não se lembra que é um cavaleiro medieval, não é isso? Ele tem o véu do esquecimento, não é? Ele se esquece, na verdade, ele tem o esquecimento disso, mas ele tem um cavaleiro aqui, né? Ele tem um cavaleiro no psiquismo dele, ele tem uma experiência do seu perispírito que é tão marcada, tão forte em relação a esses valores, que quando ele está com esse chefe, dentro dessa lógica da visão espírita de homem, e aqui nós temos as leis divinas, como, né, o diz dos espíritos, então diante desse chefe, desse estímulo, ele vai processar como um todo, como é que o espírito desse homem sugere em termos de reação dele? Leis divinas, né? Tudo de bom, nós temos isso lá dentro, lá no nosso nível de consciência mais elevado, nós temos tudo de bom. Nesse nosso nível de consciência, diante desse chefe, o que o nosso espírito sugere? Muita calma nessa hora, paciência, tolere, aproveite a experiência, né? Desenvolva a sua tolerância, não é isso que o espírito sugere? O quê? Sugere um comportamento reto, né? Comportamento reto, muita calma nessa hora, paciência, né? É isso que vem na nossa realidade espiritual. Conforme vai chegando aqui, passa por aqui e fala assim, não leva a mão, não. Não leva a mão, não. Não dá. Eu vou pegar esse cara, né? Mas ele não se lembra que é um cavaleiro medieval, né? Olha o nível de raiva dele, do ódio dele, da agressividade que está ali, aquela energia que está ali, que o sujeito está com as carnes tremendo, né? Não tem essa expressão? Está com as carnes tremendo? E ele fala assim, não está tremendo, mas eu sinto por dentro as carnes tremendo. Esse sujeito está regredido. Ele está regredido. Ele está segurando um cavaleiro medieval que está aqui, ó. Sabe, tem pessoas que vocês devem conhecer, porque aqui é uma casa abençoada pelo Senhor. Tem pessoas que falam assim, parece que é um vulcão que começa daqui e vai sair. Vocês conhecem também? Lembraram de alguém, né? Lembraram de alguém. Não é isso? Eu li no livro. Leu no livro, né? Ouviu minhas palestras. Tem aquele negócio que parece um vulcão, que parece que quando eu começo a tremer assim, parece que eu cresço, não é? Aí ele vai. Tá tão pertinho que vem assim, nossa, é quase que o guerreiro fala assim, deixa comigo agora que eu vou resolver esse negócio. Não é? Ou seja, cadê o esquecimento do passado? A gente esqueceu um fato, mas o jeitinho de ser continua o mesmo. A essência está lá. Porque nós continuamos sendo movidos pelo mesmo sistema de crenças e valores. De alguma forma, nós ainda guardamos aquela coisa de que assim, o mais forte é o melhor, aquele que consegue chegar em primeiro é que vai se dar bem. Eu costumo dizer que é uma grande ilusão, né? Por quê? O sujeito vai chegar no primeiro, ele faz uma força para chegar no primeiro, né? Quando ele chega no número 1, vamos colocar ele comemorando. Chegou no número 1, ficou tranquilo, vai conseguir, né? Nada. Ele tem um outro aqui, ó, que está babando atrás dele aqui, ó. Doido para puxar o que está perto dele. Então ele chega no número 1 e ainda tem que cuidar agora para não ser tirado dele, né? Agora, como a gente em algum momento acreditou que isso era importante para a nossa felicidade, nós ainda trazemos essa ilusão. Quando temos uma consciência ainda muito voltada para a matéria, nós achamos que de fato ser feliz é ter sensações prazerosas. Só que prazer não é felicidade. Faz parte da felicidade. E é outra ingenuidade a gente achar que a gente estando encarnado, nós temos que abster das sensações físicas, do desapego. E se nós estamos encarnados nesse estágio, nós ainda precisamos das sensações físicas. Nós precisamos ter a sensação de saciedade, precisamos de sexo, precisamos do equilíbrio sexual, por exemplo. Jorge André fala isso. A abstinência sexual, ela pode causar, essa energia sexual contida, ela pode causar mais dano psicológico do que, muitas vezes, a própria exacerbação do sexo. A questão é a gente conseguir perceber isso em equilíbrio. Por exemplo, nessa curva que nós estamos aqui, de evolução, onde que nós estamos? Calma, gente, sem pessimismo também, né? Sem eu estou na frente? Então tá. É que eu estou exatamente no ponto, você não percebeu, né? Ou seja, a gente não está aqui, né? Porque aqui seria estar no meio. E a gente não está no meio, porque o meio seria um equilíbrio entre a natureza material e a natureza espiritual. Um equilíbrio de consciência. E a gente não tem isso. A gente está mais ou menos aqui, né? Um quarto.
terço, um quarto aqui da jornada, de um quarto para um terço, né? Ou seja, nós estamos transitando aqui. Por quê? Nós temos ainda um grande predomínio da dimensão material, a consciência da matéria, das sensações, e um pequeno vislumbre da nossa consciência espiritual. É o que a gente está fazendo aqui, tentando entender que negócio é esse de espírito, por que a gente esquece, por que a gente sofre, não é isso? A gente está tentando entender isso, mas já estamos procurando entender. Ainda somos muito dominados pelas solicitações da matéria, ainda solicitações da dimensão material, das sensações físicas. É por isso que nós estamos aqui, e não estamos aqui. Não sou eu que diz isso aqui, não. Isso aqui está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3. Mundos primitivos, planeta de prova e expiação, mundo de regeneração, até chegarmos lá em mundos ditosos, espírito puro. Então veja, se nós estamos encarnados e temos predomínio na matéria, nós precisamos dessas experiências, precisamos dessas sensações de prazer e tal. Mas a questão é que isso não é a finalidade da vida. Se nós sabemos que estamos num processo e um projeto de desenvolvimento espiritual, mesmo quando estamos buscando equilíbrio na matéria, isso tem que estar a serviço do nosso crescimento espiritual. E aí a questão não é fazer ou não fazer sexo. É para que a gente faz sexo? É com quem? Qual é o propósito? Quando a gente começa a responder essas questões, por que não? Então veja que quando esse indivíduo que está na vida atual, ele está movido por essas forças do passado, e aí a gente poderia citar tantos problemas que nós temos, mas vamos pegar os simples, as nossas reações mais simples. Quando então temos um estímulo e a gente fica irritado. Não, aqui não deve ter ninguém que fique irritado. A casa abençoada pelo Senhor. Por exemplo, vocês devem conhecer pessoas assim. Não sei se aqui tem isso, mas aquilo que eu digo assim, que vocês conhecem. Pessoas que querem tudo do seu jeito. Já ouvi falar. Já ouviu falar? Bom, então vamos estudar, porque nós estamos aqui num estudo erudito para poder conhecer, porque o povo lá fora sofre. Então, a gente estudando um pouco mais, a gente pode estar melhor preparado para poder apoiar e sustentar o desenvolvimento da humanidade. Olha os espíritas. Não é isso? Quando esse sujeito fica irritado, me dá uma situação de que ele fica irritado no dia a dia. Do trânsito. Por que ele fica irritado? Não, nós não ficamos. Por que ele fica irritado no trânsito? Porque ele daqui tem um estímulo que é o trânsito. Parece que naquele dia todo mundo, todas as vans resolveram sair, né? Eu fui fazer uma palestra agora esse final de semana em Santa Catarina, e eu falei assim, mas tu deve ter problema de van. Ei, igualzinho. As peruas, lá é perua. Parece que todo dia, todas as vans resolveram sair naquele dia. Então corta, cruza, para, não acende seta, não é para isso? E a gente começa a tudo engarrafado, eu estou querendo chegar aqui cedo, tudo engarrafado. E a gente começa a empurrar o volante. Mas como é que pode? A gente começa a dizer aquelas pérolas, né? Como é que pode? Eu uma vez vim fazer uma série de palestras aqui do Serrói sobre João de Anjos. E era toda quinta-feira. Foi uns anos atrás que teve uma época em março que choveu assim, só chovia quinta-feira. Era uma semana chovia quinta-feira, que alagava tudo. Então assim, 3 semanas chovendo, tinha lá o ciclo do meteorológico e tal. E aí então, no primeiro dia eu peguei a linha amarela e cheguei em casa, não consegui chegar, na época eu morava na ilha. Não consegui chegar, voltei no meio caminho, cheguei em casa 1h da manhã. Liguei o pessoal, olha, na outra quinta-feira, falei, hoje eu vou mais cedo. Quando cheguei, choveu tudo, não, eu nem voltei, nem fui, né, nem vim, mas voltei de casa. Na terceira, assim, 4ª semana eu consegui. Quando eu cheguei lá, eu soltei essa pérola. Nossa, mas parece até uma coisa que fazia para eu não chegar aqui, né? Não é uma pretensão muito grande? Parece que os espíritos todos, a coisa do mal, né? Dos irmãozinhos, né? É tudo obsessão. Parece que reuniram e conseguiram mexer no clima para justamente eu, Milton Menezes, não conseguir falar com 40 pessoas. Alagaram só para eu não chegar. Isso é uma pretensão muito grande, né? E a gente solta essas pérolas assim. Tá lá no trânsito, o que o sujeito fala? Nossa, mas vem agora só eu, tô atrasado. O que a gente queria? Que todo mundo abrisse para que Milton Menezes pudesse passar. Eu sou um palestrante espírita, um pescador de almas. Pescador de almas tem que ter privilégio, né? Então, eu costumo dizer, a via expressa Milton Menezes. Aquela via seletiva, eu passando lá, todo mundo engarrafado, né? Ou então, quando a gente está passando assim, o sujeito tenta passar pela direita. Fala a verdade, né? Fala certo. O sujeito coloca aquele cantinho assim. O que a gente faz? A gente não, mas o pessoal lá fora faz. A gente vira para o outro lado, finge que não vem e acelera. Né? Vai entrar na minha frente. Eu sou espírita, eu sou pelo certo. Pensa pela esquerda. Vocês lembraram de um monte de gente, né? Eu tive um cliente que falava assim, né? Eu chego naquele cruzamento na Tijuca, é uma coisa impressionante. Eu chego, ninguém dá a vez para me chegar.
para me passar. Todo mundo passa, eu fico ali uma hora, eu fico irritado. Eu falei, e aí, como é que você faz? Também quando eu passo do outro lado, eu falei, não para que o outro passar. Tá bom. Principal. Por que esse sujeito, pessoal lá fora, por que o pessoal lá fora está tão irritado? Porque eles queriam privilégios. Eles queriam privilégios. Eles queriam que todo mundo reconhecesse como a nossa atividade é muito mais importante e todo mundo mobilizasse para que a gente pudesse fazer o que é importante. Isso tem a ver com o nosso orgulho, com a nossa prepotência. Que nós queremos que tudo seja do nosso jeito. Nós ainda nos julgamos no centro do universo. Eu pergunto a vocês, será que nós nos esquecemos do passado nessa hora? Nós estamos regredidos. Nós estamos igual aquele homem que acha que tem que ser tudo do jeito dele. E se não for do jeito dele, vai ser de qualquer jeito, que ele mete a espada. Não tem saída. Só que hoje, de alguma forma, a gente vem conquistando também coisas, não é assim também, né? E a gente tem já pudores, e tem culpa, porque aqui no meio tem um problema sério, que é a culpa. No meio do caminho aqui acontece alguma coisa de culpa. Então a gente acaba sendo ao inverso. E aí a gente às vezes se transforma naquele tirano manso. Conhece o tirano manso? Ele fala assim, meus irmãos, nós estivemos avaliando e decidimos que dessa vez vai ter que ser assim. Não tem jeito. Porque se não for assim, vai ter que ser expulso do centro. Não tem jeito. Tirando mão. Se pensa diferente, a gente vai ter que colocar o nome na obsessão. Coitado, está obsidiado. Pessoa diferente da gente está obsidiada. Né? Ou seja, porque nós de alguma forma trazemos a mansuetude só nos lábios, mas ainda a afirmação de ter que ser desse jeito. Todos nós, isso não é uma questão de quem tem ou quem não tem. É o quanto que nós ainda temos. A questão então de se lembrar do passado é um detalhe, porque na verdade um processo que ajuda um indivíduo que tem esse tipo de reação agressiva, aí ele perceber que tem horas que ele age como um guerreiro, pode ajudá-lo a perceber assim, peraí, mas hoje eu não sou mais um guerreiro. Porque um guerreiro pode não discernir o momento quando ele entra em casa e ele seja cruel e agressivo com a sua família, com os seus filhos. E esse é o nosso grande desafio na vida atual. Não é não lembrar do passado, é poder, ao perceber as nossas tendências, e aí, no caso das terapias que usam isso, para mim só tem finalidade quando elas usam esse objetivo, ou seja, lembrar para justamente tornar um sujeito consciente daquilo que ele precisa mudar, que ele ainda está repetindo do passado. Aí sim, nós estamos ajudando inclusive esse indivíduo de uma forma, normalmente num processo de sofrimento mais grave, a fazer uma reforma íntima. Onde ele vai se deparar quando muitas vezes inconscientemente reage de uma forma repetindo um passado que ele precisa modificar. Às vezes movido por um transtorno de ansiedade, um problema físico ou qualquer coisa assim. Então nesse sentido não há curiosidade. Há uma possibilidade bastante interessante dele poder crescer. Mas vejam, na maioria das vezes, só de observar as nossas tendências, nós podemos observar um pouco da nossa prepotência, da nossa presunção, do nosso orgulho, do nosso egoísmo. Nas coisas simples, a gente normalmente fica preocupado com os grandes traços de orgulho, mas o melindre, as pessoas que ficam melindradas à toa, que ficam impacientes, irritadas, são formas de manifestação da nossa prepotência, do nosso orgulho. Quando a gente então começa a ficar um pouco mais calmo, um pouco mais tolerante, nós estamos sendo mais amorosos. Não adianta pensar no amor incondicional se a gente não é capaz de fazer as pequenas coisas no nosso dia a dia que são atitudes amorosas. A gente fica esperando sentir o amor. Como é que é difícil sentir o amor por quem a gente não gosta, mas nós conseguimos desenvolver uma atitude amorosa por quem a gente não gosta, sendo mais paciente, tolerante, sereno, firme. Às vezes até a distância é uma atitude amorosa para evitar uma reação. Agora, imaginar que a gente vai sentir o amor para amar, chega a ser ingenuidade da nossa parte. Nós precisamos desenvolver atitudes amorosas para então, num dado momento, começar então a sentir esse verdadeiro amor. Muita paz.